Capítulo 475, Bestas demoníacas. Autor, Caleb Piccoli Camargo. Era preciso ter cuidado no local onde eles estavam. Shailauri havia dito a eles, um pouco antes de entrarem no portal, para que tomassem cuidados com os seres que estavam ali. Não havia apenas elfos, mas feras mágicas, bestas demoníacas e bestas abissais. Os dois últimos eram seres singulares e foram colocados ali por Shailauria para tornar ainda mais difícil e complexa a entrada de seres estranhos na dimensão temporal que ela criou. As feras mágicas, ao elevarem-se no Dao marcial, iam tornando-se muito mais sábios. De certa forma, ao chegarem ao Dao da alma, a mente de uma fera mágica seria praticamente igual à de um humano, já do Dao do esclarecimento em diante eles seriam iguais. Contudo, as bestas abissais eram seres complexos e perigosos. As teorias giravam em torno de várias premissas e lendas. Para muitos, as bestas abissais eram aberrações, criadas a partir de erros da própria natureza. Essas bestas eram completamente selvagens, nem mesmo o menor pingo de inteligência jazia em suas mentes. Elas eram dotadas de um poder imenso, não só isso, mas elas não cultivavam o Dao marcial, mas o Dao do fim. Ninguém sabia o que era tal Dao, mas era um fato de que a força era colossal. Apenas aqueles no Dao do Eterno Santo e acima tinham chance de sobreviver até a mais fraca das bestas abissais. Além disso, elas podiam ser tão grandes quanto alguns planetas, mas podiam ser tão pequenas quanto os grãos de areia da praia. A força delas era surreal, até hoje, ninguém sabe de onde elas vieram. Era dito que em uma época distante, um deus-demônio tentou convocar poderosas bestas abissais para ir contra os dragões e tomar o controle de toda a existência, mas, no fim, foi morto. Depois disso, todos as temem e nem mesmo o deus-dragão é totalmente tranquilo frente aos mais poderosos desta raça. É dito que apenas ele tem o poder de antagonizar com as bestas abissais no ápice do Dao do fim. Então, também existe as bestas demoníacas, a diferença entre elas era simples. Elas nasciam da exposição prolongada à energia e, sendo assim, eram variações das feras mágicas, todavia, elas eram conhecidas por não terem consciência igual às últimas. Alguns diziam que elas eram o meio termo entre as bestas abissais e as feras mágicas, não completamente ignorantes, mas não contavam com grande inteligência. Muitos clãs demoníacos teriam consigo algumas bestas demoníacas, porém, como as bestas abissais, era quase impossível as domar e apenas seres com um poder colossal conseguiriam subjugar tais seres. Existia um número absurdo de raças, bestas e todo o tipo de formas de vida. Haviam mais raças que energias, atributos e que. Esse local é imenso. Sem uma forma de nos orientarmos, vamos levar meses para tentar achar algo, Liam May. Realmente. Parece que nós estamos em um local totalmente afastado, X1. Bom, o lugar é do tamanho de um sistema solar, não é de se surpreender que estamos longe de qualquer coisa, Mingia. E se nós seguirmos os fluxos energéticos? Não poderíamos tentar encontrar um padrão, algo para onde eles convergem. Urhanshi. Oh! Genial, X1. Li Shang sorriu, a ideia dela era realmente preciosa. Ele então usou seus olhos para analisar os fluxos energéticos ao seu redor. Após um certo tempo, ele conseguiu algo. Parece que a quantidade de fluxos aqui é diferente do reino mortal, apesar de serem em maior quantidade, a espessura deles é bem inferior, Li Shang. Talvez foram criados artificialmente. X1. Pode ser, mas é bem improvável, Liam May. Quem sabe Shailauria apenas não tinha poder suficiente, Mingia. Isso é uma possibilidade, afinal, as propriedades da dimensão devem ser consideradas em relação a quem a criou, X1. No fim, mesmo o Dao das leis estando muito acima de nós, ainda é um nível de poder que se torna opaco diante dos palcos dos reinos superiores, Urhanshi.
Eles então trocaram mais algumas palavras e após isto tomaram a direção que Li Shang indicou. O tempo ali era diferente, sendo assim, um dia no interior do local era um segundo, tanto no salão onde o cubo de rubi ficava, como no reino mortal, onde toda a família de Li Shang e das meninas estava. Além disso, segundo Shailauria, haviam outras salas com variações temporais diferentes, até mesmo dentro da dimensão espacial em si, ou seja, ali onde o grupo estava, havia subdivisões no fluxo temporal. Ela não explicou por que fez tais arranjos e suas intenções, os 5 acharam que se tratava de algum segredo e que não fosse do desejo dela explicar, sendo assim, não a forçarão. No fim, cada pessoa tem seus próprios segredos. Esperem, disse Xiziun levantando sua mão, sinalizando para que todos parassem. O que foi amor? Li Shang. Não sei. Senti uma perturbação na energia da vida do local, Xiziun. Em qual direção? Urhanshi. É aí que está. Em todas, Xiziun. Nenhum deles teve tempo de ficar surpreso, quando o solo começou a estremecer. Era como se um terremoto acontecesse em todo o local. No ar. Agora! Gritou Mingia. Todos imediatamente dispararam para os céus, a velocidade deles foi extremamente explosiva, deixando ondas de choque poderosas. Garra dourada do deus dragão lutador. Rugiu Li Shang apontando a mão para o solo. No instante seguinte, centenas de milhares de estacas de rocha subiram para os céus, como se a chuva estivesse indo na direção errada. Boom! A garra atingiu as estacas e uma nuvem de poeira imensa apareceu no local, todavia, Mingia rapidamente tocou as notas de sua cítara e criou uma onda de choque, forte o suficiente para varrer toda a poeira. Assim que ela o fez, a visão de todos deparou-se com algo surreal e que eles jamais haviam visto. Oh! O que é isso, Liu Mei? Bestas demoníacas, disse Gao Yao que aparecia ao lado de Li Shang, em sua forma de pura energia Yin. Logo no solo, toda a terra estava rachada, como se fossem favos de mel. Então, lentamente, cada pedaço começou a se erguer, até que seres colossais aparecessem. Eles eram feitos de pura rocha, seus olhos eram negros e imensos, alguns eram tão altos que tinham algumas milhas de altura, outros eram tão corpulentos que poderiam ser confundidos com montanhas. Os 5 observaram e não sabiam o que fazer. Quão forte eles são! Urhanshi. No mínimo no Dao Santo, Gao Yao. Mas tenha cuidado. Bestas demoníacas não podem ser comparadas com cultivadores normais, Seiryu. HM. Bestas demoníacas. Certo, tentaremos uma coisa, Li Shang. O garoto estendeu a palma da mão para baixo, em direção aos quase 300 seres que aparecerão. Ele então pronunciou algumas palavras. Selo dos 7 tetragramas supressores. Forma final. Assim que a voz de Li Shang soou, de seu corpo uma imensa quantidade de energia Yang apareceu. Xiziun agiu imediatamente e jogou uma chuva de sementes para os céus, ela então fez alguns selos com suas mãos e cada uma das sementes cresceu a uma velocidade tão explosiva que os cipós que apareciam estalavam como chicotes. Urhanshi moveu suas mãos e uma tempestade glacial apareceu, o movimento era tão poderoso que o gelo se formou quase que instantaneamente. Liu Mei usou seu controle sobre as chamas para criar nuvens de fumaça ao derreter o gelo de Urhanshi. Mingia tocava sua cítara, a melodia era linda, mas ao mesmo tempo sinistra, trazendo um pouco de compaixão, mas uma boa parte era destruição. Então, um círculo mágico imenso, com dezenas de milhas de largura, apareceu nos céus. Da formação, milhares de correntes douradas aparecerão, elas eram recobertas por energia Yang e como serpentes dispararam contra os seres que ali estavam, aprisionando cada um deles em questão de segundos. Agora! Mingia! Assim que ela falou, todos desencadearam ataques com grande poder de destruição.
Devido ao tamanho, a ideia era primeiro imobilizar e então destruir com golpes únicos e certeiros. Li Shang usou suas garras douradas, bem como movimentos draconianos de sua espada épica para criar destruição em larga escala. Minjia mantinha-se desestabilizando os imensos monstros de pedra, afinal, quanto maior a altura, pior a queda. O Uranshi, junto de X e Yun, focavam em prender novamente aqueles que se soltavam, usando cipós e gelo. Ao mesmo tempo, alguns cipós se transformavam em espinhos e transpassavam os corpos de pedra, os quais eram seguidos por icebergs chovendo pelo céu como se fosse uma mera chuva de granizo. Liu Mei tinha um poder destrutivo que beirava a insanidade, suas tempestades de fogo eram tão quentes que os corpos dos seres se avermelhavam e pareciam que derreteriam a qualquer momento. Após isso, o Uranshi entrava com suas tempestades glaciais baixando a temperatura dos corpos deles para quase zero absoluto. A mudança súbita na temperatura causava uma contração tão forte da rocha que os compunha, que os monstros quebravam como um copo frio encontrando a água fervente.